Olá IPCA, hoje é terça-feira, dia 13 de maio de 2014. Nós estamos juntos há 646 dias lendo a Bíblia e hoje leremos do verso 16 do capítulo 3 até o final do capítulo 5 do livro do profeta Isaías. Se você veio acompanhando o vídeo de ontem, nós vimos que Deus vem denunciando o pecado da nação nos mesmos moldes que Amós, Oséias e Miqueias fizeram, apelando às testemunhas da aliança, os céus e a terra, dizendo que o povo esqueceu-se do seu Deus e tributa suas bênçãos a Baal, mostrando que o povo vem sofrendo juízos, mas mesmo assim não entende que a mão de Deus está pesando sobre ele, condenando a religiosidade formal, aborrecendo essa religiosidade formal, chamando Jerusalém de uma cidade prostituta, mostrando que os príncipes se rebelam e que, portanto, Deus vai pesar a sua mão sobre a nação, mas, ao final, vai restaurar o templo e o monte da casa do Senhor vai ser visitado por gente de todos os povos, e com isso Deus purificará a nação da idolatria naquele dia que é o dia do seu juízo, o dia do Senhor. A parte final do capítulo 2 e os primeiros 15 versos do capítulo 3 falam a respeito do juízo de Deus sobre os homens, princípio da retribuição. Homens não se comportaram bem, agora então Deus dará meninos e crianças por príncipes a essa nação, cujos homens não a governam adequadamente. Na sequência, do verso 16 até o primeiro verso do capítulo 4, nós vamos ter esse mesmo princípio aplicado agora às mulheres. As mulheres que eram sustentadas em luxo por esses homens. Lembra das vacas de Bazã condenadas por Amós? Pois é, essas mulheres que andavam cheias de joias, mas uma riqueza que era obtida à custa da opressão do pobre, da viúva, do necessitado, essas mulheres também sofreriam o juízo de Deus, pois eram cúmplices nessa maldade. E então, o que acontece? Elas receberiam a sua sentença também. No dia do juízo do Senhor, capítulo 4, verso 1, 7 mulheres iam pedir para um único homem ser marido de todas elas, e iam dispensar esse homem do dever de sustentá-las, porque homens estariam tão escassos que elas precisariam fazer esse tipo de partilha e concessão para poder dizer que tem marido e não receber tamanha vergonha. Então, o princípio da retribuição no final do capítulo 2 e no início do capítulo 3 se relaciona aos homens. Da segunda metade do capítulo 3 e o início do capítulo 4 se aplica às mulheres. Um detalhe interessante é que se fala aqui a respeito de braceletes, de véus, de toucas, de perfumes, de joias e tudo mais, e esse texto tem sido usado equivocadamente como um fundamento para condenar o uso desse tipo de adereço. Não é pecado usar brinco, não é pecado usar joia. O problema é a custa de que tipo de quebra de mandamento esses itens de luxo foram obtidos por aquelas mulheres. O problema era a opressão social que era simbolizada, que era evidenciada nesse tipo de joia. Tá certo? Mas algumas pessoas, infelizmente, usam esse texto para condenar qualquer tipo de uso de brinco, de outras coisas parecidas. Se fossem ser coerentes em sua interpretação bíblica, elas também precisariam condenar o uso de bolsas, o uso de espelhos, porque isso também está sendo colocado aqui em perspectiva. Não dá para pegar o texto e dizer que ele condena umas coisas sim e outras não, tá certo? Então, essa é a nossa maneira de entender a correta interpretação do texto. Bom, depois do princípio da retribuição, que foi aplicado aos homens, ser aplicado às mulheres, depois de um oráculo de julgamento, nós temos um oráculo de restauração. Naquele dia, diz o início do verso 2 do capítulo 4, se fala que o renovo do Senhor será de beleza e glória. Esse renovo, esse tema é muito importante, vai ser retomado lá no capítulo 11, e lá nós falaremos sobre ele com mais demora. Mas a ideia é que tudo aquilo que foi destruído será reconstruído melhor, mais glorioso, não é? Para que a verdade de Deus, a fidelidade de Deus sejam expostas e que o plano de Deus não seja arruinado. Na sequência, no capítulo 5, nós temos uma parábola, que o entendimento dela é razoavelmente simples. Um homem plantou uma vinha, um monte de pé de uva, de parreiras, para produzir vinho para si mesmo. E ele fez de tudo, cuidou dela, sachou-a, quer dizer, limpou em volta com o sacho, que é uma enxadinha pequenininha. Construiu um lagar, que é um lugar especial para você pisar as uvas para produzir o vinho. E
cercou a sua vinha com uma sebe, que é uma cerquinha, para não deixar os animais irem lá comer os pés de uva, né, as parreiras e tudo mais. E ele estava esperando colher uvas boas para produzir vinho, mas o resultado foi que vieram uvas bravas. E o que ele resolveu fazer? Se não dá para extrair nada de bom desta vinha, eu vou destruí-la. Eu vou remover a cerca, vou deixar os animais pastarem, pisarem as parreiras e tudo mais. E isso é o que iria acontecer com Israel. Deus tirou Israel do Egito, colocou em Canaã e esperava uma nação santa. Mas como só havia injustiça, maldade, quebra da lei de Deus, então agora ele ia entregar Israel à destruição. É por isso que a partir do verso 8 nós vamos ter 6 ais. O ai é uma palavra que significa exatamente isso, né? Um lamento, isso que vai acontecer com você vai ser muito difícil. E nós já vimos um pouco disso lá em Amós, capítulo 5, verso 18, e também no capítulo 6, e já vimos em Miqueias, no início do capítulo 2. Deus externando o lamento por aqueles que vão sofrer o seu juízo. E aqui então nós temos a mesma coisa. E se você vem entendendo esses temas que estão presentes nos profetas que já estudamos, e aqui em Isaías, você vai entender a sessão com 6 ais com maior tranquilidade. Destaco apenas que no verso 10 se fala de geiras de vinha que darão um bato, e de um homer cheio de semente que só dará um efa. É a ideia de que um grande território plantado com parreiras só daria uma pequeníssima quantidade de vinho, e uma grande quantidade de sementes de uva, no final das contas, só daria um pouquinho mais do que alguns litros. Para você ter uma ideia, 10 geiras seriam 25 mil metros quadrados. Dariam apenas 20 litros de vinho. E um homer seria 176 litros de sementes, que dariam apenas 17 litros de vinho. É realmente a ideia de que Deus está aplicando mais uma vez aqui a retribuição. Vocês não estão usando bem a terra que eu dei. Eu vou começar a secar. Eu vou começar a tirar tudo, não é? E vocês vão então ter a experiência do meu desagrado. A gente já viu Oséias falando sobre isso lá no capítulo 2. Deus ia tirar as bênçãos que ele dava e o povo tributava a Baal. A gente já viu Oséias falando aquilo que está aqui no verso 13, de que o povo vai ser levado cativo por falta de entendimento, não é? A gente já viu Amós denunciando que o povo não entendia bem o que seria a manifestação de Deus sobre eles. Então, esse povo dizia, no verso 19 aqui de Isaías 5, apresse-se Deus e leve a cabo a sua obra. Mas se Deus fizesse isso mesmo, o povo que estava vivendo em iniquidade iria sofrer. Mas eles já tinham perdido completamente essa noção. Perderam a noção da santidade de Deus e do seu dever de viver uma vida santa. E é por isso que o Santo de Israel, mencionado aqui no verso 19, é um tema que a partir de agora vai ser muito evidente. Essa expressão aparece 39 vezes no livro de Isaías e apenas outras 7 vezes no restante do Antigo Testamento. Ela aparece aqui, Santo de Israel, no verso 19, no capítulo 5, no verso 24. Deus é santo, 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 no capítulo 6, que estudaremos amanhã. Na abertura do livro, no capítulo 4, do verso 1, ela também aparece. E a ideia é, Israel pertence ao Deus santo e precisa ser santo. E como não está exibindo essa santidade, ai de Israel, porque vai receber o destino da vinha daquela parábola, que deu uvas bravas em vez de uvas boas. E Deus, na finalização do capítulo 5, vai chamar o inimigo para fazer essa obra. Diz o verso 26 que ele vai levantar a bandeira para a nação distante e vai assobiar para que elas venham das extremidades da terra. E esse pessoal não vai estar cansado, não vai ter dificuldade, não vai estar com preguiça e vai fazer a obra de Deus naquele dia. Vai rugir contra o povo de Israel como um leão e vai fazer a obra do Senhor. Com isso, dos capítulos 1 a 5 nós vemos comprovada a impiedade da nação de Judá. E vemos que Deus então está em todo o direito de chamar o profeta para anunciar o seu juízo. Se de 1 a 5 é descrito o pecado da nação, no verso 6 nós temos o chamamento do profeta no ano da morte do rei Uzias. É isso que estudaremos amanhã, se Deus nos permitir. Por hoje os comentários que fazemos são esses, esperamos que eles tenham ajudado a sua compreensão do texto bíblico. Bom estudo para você e até amanhã, se Deus quiser.